Estamos de volta. Agonia no governo interino. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. E dessa conversa participam Laura Capriglione, jornalista do Jornalistas Livres, e Eduardo Fagnani, professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho e coordenador da rede Plataforma Política Social. A gente terminou o primeiro bloco com eu citando aqui a Marilena Chaui, dizendo, olha, o Brasil está preparado, do ponto de vista, claro, da plutocracia, dessa elite e tal, para uma conduta fascista, né? E a Laura já imediatamente no intervalo falou assim, não, eu não acho que nós estamos prontos para isso. Então vamos retomar daí, quer dizer, para onde vamos então, do ponto de vista dessas tendências e do domínio político, né? Com que características? Se no econômico, do ponto de vista da direita, né? A gente vai, ou eles querem que o Brasil vá para um regime ultraliberal, para um neoliberalismo de Estado mínimo, etc. Do ponto de vista político, para onde vamos? Bom, eu primeiro queria dizer que eu amo a professora Marilena Chaui e sou fã dela, mas eu não acredito nessa hipótese de uma derivação do Brasil para um caminho fascista, porque eu acho que é o contrário, quer dizer, o que a gente está vendo, o fascismo implica necessariamente a mobilização de grandes massas e sob uma batuta de um grande líder para aplicar programas de direita e tal. Eu acho que o que nós estamos vendo hoje é o contrário disso. A gente está vendo que aquelas grandes massas que foram para as ruas para pedir o impeachment da Dilma, hoje estão perplexas, quer dizer... Estão refluindo, né? Isso que está acontecendo agora, por exemplo, a gente não teve manifestações, a gente não tem assistido manifestações da direita em apoio a esse governo. A gente, ao contrário, a gente está vendo ilustres líderes deles dizendo, oh, não tem nada a ver com isso, também sou contra, envergonhados e tal. Eu queria o impeachment, mas não queria o Temer. Mas não queria isso. Na porta da Fiesp, hoje, aqueles caras têm faixas ali, fora Temer. Os acampados. Os acampados que exigiram o impeachment, gente louca, que exigiu o impeachment da Dilma, inclusive baseado no enfrentamento físico com o pessoal da esquerda, esses caras estão lá fora Temer também. Então, e ao contrário, o que a gente está vendo é o seguinte, um setor inteiro da classe média que já começa a ir para a oposição, ao Temer. Uhum. Então, a gente viu poucas manifestações a gente não viu, por exemplo, uma greve geral da USP, ou da Unesp ou da Unicamp contra o impeachment. Mas a gente está vendo eles hoje protestando contra o golpe. Quer dizer, então, ao contrário, o que a gente está vendo é o seguinte, setores inteiros da classe média começam a ficar incomodados com o que estão vendo. Na porta da casa do Temer, os vizinhos, que é num bairro chique de São Paulo, Alto de Pinheiros e tal, os vizinhos do Temer estavam fazendo serenata, exigindo, querendo mostrar que eles não têm nada a ver com aquilo. Que eles não compactuam com o governo interino. Com aquilo, chamando o Temer de golpista, fazendo... Aí o Globo veio falar, coitada da Marcela Temer, ela ficou tão assustadinha dentro de casa, porque ela é bela recatada do lar, ficou assustada dentro de casa com aquilo. Os vizinhos já fizeram uma musiquinha para Marcela, para dizer que não é nada contra ela, mas que é contra o golpismo, que é contra... Eu estou achando muito bacana, porque eu acho que o movimento está sendo ao contrário. A deslegitimação desse governo está sendo muito rápida, muito violenta, no certo sentido. Uhum. E é muito incrível que o Sérgio Machado, que é esse cara que é o vazador, e é legal porque tem umas matérias da época e tal que foram publicadas antes, mostrando que ele é um cara obcecado com gravação. Ele sempre gravou, quer dizer, não é que ele está gravando agora. Ele sempre foi um gravador. Ele é um obcecado nas salas dele, ele sempre fez varreduras nas salas dele, com medo de grampo, porque ele sempre grampeia todo mundo, sempre vazou, sempre grampeou todo mundo. É um tipo de gente de que a política está cheia no Brasil. Agora, portanto, Jucá, Renan, Sarney deveriam saber disso. Deveriam saber, está na época, está escrito isso. Ele é um gravador
obcecado, e obcecado em ser gravado também. Ou seja, nós estamos vendo uma coisa muito interessante, que é a maior de todas as contranarrativas do golpe está sendo feita por um cara deles. Sim, por um golpista. Por um golpista, por um cara do esquema. Então, isso mostra que, em vez de a gente ter uma fortaleza do golpe, nós temos um negócio cheio de puxadinho, um querendo matar o outro. É isso. E ao lado disso, um setor popular e democrático que sabe muito bem quem eles são e que está coeso. Né? Então, eu acho que eu tenho um mau hábito de ser otimista, sempre. Mas eu acho que nós estamos longe de uma... Acho muito incrível as mulheres, a Dilma abraçada pelas mulheres da maneira como ela está sendo. Quer dizer, as mulheres me dão um orgulho gigantesco. Quer dizer, aquelas 5 mulheres que foram convidadas para integrar o Ministério da Cultura e que chegaram, não, nós somos contra o golpe. Quer dizer, as mulheres, esse final de semana nós vamos ter a parada LGBT, são movimentos sociais de natureza nova que mostram a força de uma nova esquerda e não o contrário, e não uma força de uma nova direita. Essa está fazendo água. Eduardo, como é que você lê essa questão? Com um adendo aqui também admirador da Marilena Chaui, mas lembrando que a Marilena grava essa aula a qual eu fiz referência, né, essa palestra, antes dos vazamentos, desses últimos vazamentos, né, sem esses elementos na mão. Mas, de qualquer modo, o que ela apontava ali, de certa maneira, essa tendência a por exemplo, essa unificação de um discurso que vem da grande mídia, que vem da classe política, desse centrão que acaba abrindo espaço para os Bolsonaros da vida e tal, para um certo tipo de constituição de valor, que são valores, no mínimo, de tipo fascista, né? Eu acho que tem um segmento da sociedade brasileira que é um segmento expressivo, significativo, tá certo? Que tem pesquisas que saíram recentemente que dizem, você é a favor, assim, pesquisa de 2012, um evento, inclusive na América Latina, você acha que a ditadura e a democracia é o melhor sistema? 40% acha que é a ditadura, tá certo? Isso tem um caldo na cultura brasileira que isso tem a ver com... Enfim, e da América Latina. Da América Latina, tá certo? Tem a ver, certamente tem a ver com o fato, enfim, há menos de 100 anos atrás, 90% da população brasileira era analfabeta. Nós estamos falando de um país que tem um passado escravocrata, tá certo? Tem a ver com isso, nós nos transformamos numa sociedade de massa antes de sermos uma sociedade educada. Então nós temos uns meios de comunicação, tá certo, que dialogam com uma sociedade que não é educada, tá certo? E os meios de comunicação de massa, etc., contribui para a imbecilização da população. Tá são certo? oligopólios comerciais, né? Eles são não oligopólios, são meios públicos, não embora são meios sejam concessões. públicos, exatamente. Então, veja, por esses fatores todos, tem uma parcela da população e tal. Mas o que eu sinto é que, por outro lado, você tem uma outra parcela da população, que são esses movimentos, como foi mencionado aqui, das mulheres. Vai ter a parada gay do domingo. A questão dos jovens secundaristas, são meninos de 15, 16, 17 anos que estão dando aula de democracia, de participação política, estão dando aula, tá certo? Para os professores, para os diretores de escola, para os governadores de estado. Para os tá cidadãos, certo? para os nós cidadãos, todos. para nós todos, tá certo? Isso está emergindo, tá certo? E está emergindo de uma forma, não tem nenhuma bandeira, não tem nenhum partido político aparentemente por trás, tá certo? Tem uma forma de organização que é um pouco autônoma, né? Eu vejo redes sociais de movimentos de cultura popular. Você não faz ideia, quer dizer, a Laura sabe disso, mas periferias, tem um movimento que a gente percebe também, tá claro, que é uma sociedade que vai dar alguma coisa nova e eu acho que é muito legal daí para frente.
tá certo? Não vejo que isso aconteça já, mas há uma perspectiva que aconteça em 5, 10 anos, etc. Então, e agora, o que é o fato, vamos dizer assim, positivo em meio a esse caos, né? É que muitas pessoas, né, que estavam anestesiadas politicamente sentiram a gravidade da questão e falaram, não, pera um pouquinho, a democracia não dá para brincar com a democracia. Tá certo? Isso também é pedagógico para muita gente. É claro, eu não sei exatamente o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer, eu acho que a crise é muito grave, mas se você pensar numa hipótese que esse governo continue durante mais um tempo, tá certo? Eu acredito que você vai ter um desgaste, mas um desgaste quase que essa classe política, que é uma classe política que vem da transição, vem da ditadura militar. O que eu acho que acontece hoje é o seguinte, hoje nós temos o fim do esgotamento de um ciclo político que tem a ver com a transição da ditadura para a democracia. A chamada Nova República. Exatamente, porque ali que aconteceu, teve um pacto, tá certo? Uma aliança entre quem apoiava a ditadura e quem não apoiava. Então, os políticos que apoiavam a ditadura, tá certo? Eles foram anistiados. Sim, eles passaram para o sistema democrático sem perder poder, e viraram espaço, democratas, viraram estadistas, né? Sempre que tem alguma matéria sobre não sei quantos anos da redemocratização do país, algum jornal sempre faz, o Sarney foi o grande estadista. Então, o Sarney era presidente da Arena, tá certo? Mas eles foram anistiados. E essa forma de fazer política da ditadura continuou nos anos 90, continuou na década passada. O Fernando Henrique, para governar, se aliou com quem? Com o DEM, tá certo? Por quê? Porque senão... Antigo PFL. Antigo PFL. Então, o que você está vivendo hoje, do meu ponto de vista, é o esgotamento desse sistema político, dessa forma de fazer política. E esse governo provisório e legítimo que está aí, se ele continuar, ele vai levar a desmoralização desses personagens, do meu ponto de vista, vai às últimas consequências. Tá certo? Ele vai acelerar esse fim, essa morte. Esse fim, né? Porque a gente está vendo, como a Laura disse, a gente vê todo dia. Aquilo que a gente imaginava, a gente vê todo dia, a gente vê as máscaras caindo. Né? E a outra coisa que eu queria deixar aqui, assim, a política econômica, eu vou falar uma coisa que ninguém fala, tá certo? A política econômica desse governo vai ajudar a esse processo. Porque sabe qual é o objetivo da política econômica? É gerar recessão. A recessão é funcional para ele. Olha que coisa maluca que eu estou falando. A recessão é funcional por quê? A recessão é funcional porque, para eles, o único objetivo da política econômica é fazer a inflação ir para o centro da meta. 4,5%. É o único objetivo. E como é que você faz isso? Você faz isso chegando em recessão. Tá certo? Porque baixa o poder de compra das pessoas, os preços caem, você faz isso. Diversos economistas liberais escreveram isso. Eu só vou controlar a inflação se tiver desemprego, não faço isso com pleno emprego. Claro. Tá certo? Então, eu vou levado isso às últimas consequências, você vai aprofundar a recessão, você vai aprofundar o desemprego. Tá certo? Por que ela é funcional, da segunda maneira de ser funcional? Porque quando eu tenho recessão, as receitas do governo caem, né? Caem mais do que as despesas. Você pode cortar a despesa que você quiser, que a receita cai mais. Então, você não faz o ajuste fiscal. E aí entra a outra funcionalidade. Bom, se vai aumentar o problema fiscal, eu só tenho uma alternativa, que é cortar gasto. Que gasto que eu vou cortar? Não vou cortar juros, vou cortar os gastos sociais. Claro. Então, são movimentos que vão levando para esse desgaste cada vez maior, tanto do plano político, e a economia agora vai também caminhar no sentido de fazer esse desgaste. E, portanto, para esse divórcio entre o Estado democrático, que foi o Estado democrático, e a população. Não, né? a população vai sentir na carne. Claro, tá e certo? Um Estado que não é capaz de produzir política social, de redistribuir renda. A população etc. vai sentir na carne os efeitos disso e vai ficar assistindo, como a gente está assistindo todo dia, fatos como esse que nós estamos vendo. Então vai ser didático, né? Vai caindo a máscara, todo dia vai cair uma máscara. Então, falando das máscaras, e enquanto a gente tem ainda algum tempo, queria ouvir a Laura e pedir pelo menos um comentário nesse conjunto muito alentador que vocês fizeram, quer dizer, do ponto de vista da rearticulação dos movimentos populares, de novas formas de fazer política que podem reconstruir, oxalá, o mais rápido possível a nossa democracia, tá certo? Mas, de todo modo, no momento a gente tem, e aliás, abrimos
o programa de hoje mostrando um vídeo referindo o silêncio do STF. E durante essa semana, poucos dias atrás, num evento da revista Veja, patrocinado pela Rede Globo e tal, inclusive havia ministros do Supremo como o Barroso, né? Como ler aquilo que um ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, chamou da última trincheira da democracia? Como ler o Supremo na atual conjuntura? Eu acho que o Supremo sai fortemente chamuscado disso tudo, né? Quer dizer, esses vazamentos aí são um escândalo. Esse do Sarney agora, quer dizer, a ideia da autonomia, da independência do judiciário, quer dizer, que independência do judiciário é essa? Quando vai o Sarney, que é, enfim, com a história dele de membro da Arena, enfim, um político dos mais tradicionais e mais cheios de denúncia que tem, mais atrasados, a representação do atraso, né, político no Brasil. Quando esse cara pega e dá garantias para o Sérgio Machado de que, olha, pode deixar que nós vamos resolver com aquele jeitinho que a gente sempre resolveu. Deixa que eu mato no peito. Deixa que eu mato no peito, quer dizer, a gente vê que o judiciário, a tal da independência do judiciário, está muito, isso, chamuscada, né? Quer dizer, o que eu acho que é muito legal que nós estamos vivendo é essa ideia de que eles acharam mesmo que bastava fazer um acordão entre eles, né? Quer dizer, o Michel Temer contempla esse setor do Congresso, aquele lá põe o cara, ele quis colocar o cara da Igreja Universal no Ministério da Ciência e Tecnologia. Né? Quer dizer, é um negócio, um cara que acredita que o mundo tem 5.600 anos, um cara que acredita em Adão e Eva. Ele queria colocar no Ministério da Ciência e Tecnologia porque ele achava que bastava fazer uma divisão dos pedaços do poder entre esse Congresso que estava tudo bem. Eu acho que esse é um erro crasso de quem não está enxergando a realidade. Quer dizer, acho que o dramalhão desses caras todos é o seguinte, eles acharam que... Qual foi o erro da Dilma? O erro da Dilma foi, em 2014, eleita, ela prometeu um monte de coisa para os movimentos sociais, prometeu que a vaca não ia tossir, e a vaca tossiu no dia seguinte. Virou as costas e começou um acordão ali com... Ela achou que rapidamente ela podia... Achou que rapidamente ela ia recoesionar as forças ali e vamos para frente. Ela errou. O Michel Temer está errando ao cubo. É o mesmo tipo de erro. Quer dizer, virou as costas, quer dizer, teve um movimento que levou ao impeachment. Um movimento social importante que levou ao impeachment. Que levou ao impeachment. O que ele faz? Ele pega e acha que, fazendo um acordo no Congresso, ia resolver tudo. O que nós estamos vendo? Esse Congresso é podre. Como dizia o Lula lá de trás, que eram os 300 picaretas, é isso, são os mesmos 300 picaretas, para pegar o histórico que o professor Eduardo colocou, são os mesmos 300 picaretas querendo fatiar o poder aqui. Só que nós estamos num momento muito diferente. E eu acho que é muito interessante, porque nós não temos mais aquele movimento social clássico, que é aquele movimento social que são os metalúrgicos, o chão de fábrica parando. Esse é um movimento muito mais interessante, porque é um movimento difuso mesmo na sociedade, entendeu? Então, se a gente for pegar as mulheres, você pega as mulheres secundaristas, aí você pega as mulheres LGBT, aí você pega as mulheres da cultura, as mulheres... Então, você está pegando você está conseguindo uma unificação dos movimentos pela transversalidade de gênero. As mulheres estão em todos os lugares. A turma LGBT está em todos os lugares, em todos os movimentos sociais. Sim, os estudantes estão em todos os lugares, universitários e secundaristas. O coração da sociedade na luta do ano passado, na luta em defesa da escola pública. Sim, o sem terra e o sem teto. O sem terra e o sem teto. Então, as mulheres estão ali também. Então, o que eu acho é o seguinte, é um movimento que ele é difícil de mapear. Ele não é um movimento assim que você vai lá, por exemplo, eu me lembro da época que o Lula foi preso. Ficou aquele... Agora, vamos lá, prende um. O que vai acontecer? Prende outro. Vamos ver o que vai acontecer.
porque é um movimento que está atravessado na sociedade inteira. Eles estão querendo ignorar isso. Eu acho que as ruas vão ter que ensinar. E é isso, nas ruas e nas redes. É o lema dessa gente, entendeu? Dessa gente, desse novo movimento. Não é no chão de fábrica. Está também no chão de fábrica, mas é nas ruas e nas redes. É a ocupação do espaço público de uma maneira como nunca se viu. Eu acho que eles vão ter que aprender na marra. E nós aqui da TVT, vamos continuar fazendo esse debate, acompanhando esses movimentos, agradecendo a Laura, o Eduardo pela rica conversa de hoje e agradecendo também a você que nos acompanhou até aqui. Resistir ao golpe de Estado e agir em favor da democracia todos os dias. O Melhor e Mais Justo vai seguir ao seu lado na luta para reconquistar o Estado de Direito no Brasil. Um forte abraço.